Quantas vezes você acordou e percebeu que o seu dia saiu totalmente diferente do que você esperava ou planejou? Deus está te ensinando a aceitar a vontade dele, acima da sua e de coração aberto. Paz, Senhor, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. E mesmo se não estiverem, lembre que uma única folha não cai da árvore se Deus não permitir. Então seja paciente. Primeiro, sabemos que somos de Deus, mas que esse mundo e tudo que vem dele pertencem ao maligno. Segundo, o homem foi entregue às suas próprias paixões, segundo o livro de Romanos. Terceiro, a esta geração, o próprio Jesus disse isso, não serão mostrados sinais. O que são sinais? Mar vermelho, maná caindo do céu, água saindo da rocha, esse tipo de coisa. Se ninguém vê um mar vermelho se abrindo na sua frente, está entregue às suas próprias paixões, temos liberdade, o livre-arbítrio, para fazermos o que nós bem entendermos, estamos usando da pior maneira possível, com bebedeira, farra, aí fica difícil numa geração como essa saber que existe um Deus no controle. Na nossa geração, que são os últimos dias e provavelmente a última geração da Terra, a maldade se multiplicou muito e o amor se esfriou, como Jesus predisse em Mateus 24. Dá uma lidinha em 2 Timóteo 3, que fala os tipos de pessoas nos últimos dias. Às vezes, num único dia, você é tão bombardeado de notícia ruim, ou tem que lidar com gente intolerante, ignorante no seu trabalho, talvez na sua casa. Às vezes é luta sobre luta, sabe? E fica uma coisa cansativa. O seu cansaço acumula todos os dias e você simplesmente pensa que Deus largou essa geração, estamos abandonados na terra e as coisas simplesmente acontecem porque tem que acontecer e não porque um Deus quer. E juntando com tudo isso, você ainda é obrigado a assistir em jornais impunidade de pessoas que tiram proveito dos outros, ganham dinheiro, estão vivendo bem, enquanto pessoas honestas estão trabalhando no Rio de Janeiro, por exemplo, e não estão ganhando salário, estão vivendo de doações. E a pergunta que não cala nessa geração, diante de tudo que nós vemos no dia a dia, existe um Deus no controle? Ou ele simplesmente largou o ser humano de mão? Eu vou dizer para você o que é a fé, segundo o livro de Hebreus, e você mesmo vai responder essa pergunta. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se veem. A fé é uma certeza e não um sentimento. Se você está se sentindo abandonado por Deus, dê lugar à sua fé e não ao que você sente, porque o diabo trabalha muito no seu emocional e o que ele mais quer é que você se sinta sozinho, abandonado durante as 24 horas do seu dia. Mas Deus está com você, porque se ele tivesse nos largado, o dia sairia exatamente como a gente planeja, mas Deus sabe brincar o ser humano, mesmo que demore um pouquinho. Você pensa que não existe justiça nesse mundo? A Bíblia afirma que a justiça de Deus se faz pela fé, do começo ao fim. Você tem que crer que Deus é um Deus justo e que Ele ainda trabalha nessa terra. Você não pode confiar na justiça do homem. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tudo no seu dia a dia é necessário, todo sofrimento é permitido, ainda que venha sofrimento por cima de sofrimento, tudo é necessário para o seu crescimento. Deus sabe o que vai te fortalecer, Deus sabe o que vai fazer você crescer espiritualmente. Se no seu dia a dia você planta o mal, você já sabe que você vai sofrer para pagar o seu preço, para aprender a sua lição, e Deus vai te mostrar. Se você é obediente a Deus, não esquece que você será tentado pelo diabo. Então muito do seu dia é tentação. Agora, se você está passando por provas, a provação produz em você perseverança para continuar. Deus não só planeja o seu futuro, Ele planeja as 24 horas do seu dia. Então mesmo que você se planeje, se existe algo que Deus não quer para você naquele dia, Ele vai impedir e não vai acontecer. Se o seu carro quebrar pela manhã e você não conseguir chegar no trabalho, quem sabe do que Deus te livrou? De um acidente? Um bêbado que poderia bater no seu carro? Ou de repente, não era para você estar no trabalho naquele dia? Seu filho pode ficar doente em casa e você vai cuidar dele. Só Deus sabe das 24 horas do seu dia. Aprende a aceitar e fechar a boca quando for murmurar, porque a gente reclama muito
E Deus detesta a gente reclamona. Ele vai frustrar você no seu dia a dia até você aprender a aceitar a vontade dele nas pequenas coisas. Segundo, Provérbios. Os homens podem fazer seus planos, mas é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Ele dá o decreto do seu dia. E Deus não gosta de filhos mimados. Enquanto você choramingar e se lamentar, Deus vai repetir a dose, até você finalmente entender que Deus quer o melhor para você e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pensa que essa realidade triste que a gente vive hoje saiu do controle de Deus, você errou feio. Toda essa realidade já estava prevista e Jesus sempre disse que ele viria num mundo de guerras, de fome, de miséria, nação contra nação e todo tipo de coisa. Tudo está previsto, nada saiu do controle, porque é no meio do caos que Deus vai perceber quem realmente merece ir para o céu e quem não vai se corromper nesse meio. Ou seja, nesse mundo é necessário que a escuridão se multiplique para que aqueles poucos que brilham possam se destacar e serem salvos. Mesmo tendo aproximadamente 7 bilhões de filhos no mundo, Deus ainda trata cada um no particular. Se Deus afastou todas as pessoas de você, ou afastou você de alguém que você quer ajudar, a impotência é muito ruim. Mas mesmo que se sinta impotente, ore, porque às vezes Deus quer tratar uma pessoa em particular com ela. O melhor conselho para essa geração está lá no livro de Tiago. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Acheguem-se a Deus e ele se achegará a vós. Cheguem mais perto de Deus para que vocês estejam firmes nessa geração, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas Deus está apertando a nossa realidade cada vez mais, está deixando mais difícil, porque só os fortes subirão, porque a Bíblia afirma que o céu é tomado à força e você não vai de qualquer jeito. É nessa realidade e é com a dificuldade do seu dia a dia que Deus vai te ensinando coisas diferentes. Peça a Ele sabedoria em oração, para que você entenda o que Ele quer te ensinar e o que Ele quer te passar em cada situação. Que Ele te ensine a lidar com as pessoas com amor, com espírito de delicadeza e mansidão, para que você não perca a paciência e não comece a fazer barraco estragando a imagem de Cristo. Mesmo nessa bagunça, Deus trabalha nas pequenas coisas do seu dia a dia, pequenos milagres, pequenos livramentos. Quer enxergar? Você não precisa ver o mar se abrir na sua frente ou uma rocha se transformar em pão. O que você precisa nessa geração é visão espiritual. Se você é temente a Deus e obedece à palavra, existe um versículo que diz: se vocês suportarem sofrimentos injustos, porque esta é a vontade de Deus, Ele os recompensará. Por isso, tenha paciência. É necessário que o povo de Deus suporte com paciência o sofrimento. Mas é tudo planejado, nada saiu do controle de Deus. As 24 horas do seu dia não saíram do controle dele. Se saírem diferente do que você planejou ou que você espera, respira fundo e não murmure. O que Deus quer é que você abra a boca para profetizar e abra a boca para dizer o que é útil e edificante e dão graça aos que ouvem. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se no passado você colhia o que você plantava, hoje Ele trabalha da mesma forma. Você ainda colhe o que você planta porque Deus é justo em qualquer geração. Então plante o melhor, mantenha sempre em oração, não perca intimidade com Deus de forma alguma, porque é o que vai te manter firme e forte nessa geração. Cristo vai voltar logo, mas Deus é bom em todo o tempo, é um Deus de amor. Mas para que você enxergue que Ele tem domínio absoluto sobre todas as coisas, você precisa ter a certeza, porque a fé não é um sentimento, é uma certeza. E não queira ter dúvida disso, da bondade ou da justiça, porque quem duvida é como as ondas do mar. Elas são levadas de um lado para o outro e nunca recebem nada de Deus, porque não tem firmeza. E o fim de tudo isso é: planeje sim o seu dia a dia, faça seus planos porque é importante, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Entregue suas preocupações para Deus em oração e não esqueça de pedir a direção dEle, porque Ele permanece no domínio de tudo. Ele tem controle absoluto e já planeja o seu amanhã se houver. Lembre-se que essa bagunça já estava planejada desde o início e que é no meio dessa bagunça que a hipocrisia do homem vai ficar cada vez mais nítida e Deus vai separar aqueles que realmente merecem o céu.
Deus abençoe vocês por assistirem até aqui. Eu não tô com essas luzes no cabelo porque eu desviei, ok? Eu só queria mudar um pouquinho o visual. Faz tempo que eu não gravo porque eu sou um cara assim imprevisível, mas quando eu gravo é porque eu estou com a inspiração do Espírito Santo. E é bem melhor assim, né? Lembre-se, acima de tudo, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas vivam a palavra.